estamos a 2 dias da primeira final do ano. O primeiro possível título do ano. E o Corinthians está disputando este título contra a poderosa equipe do Flamengo, o time com mais dinheiro, com mais grana no futebol nacional. O time que acabou de trazer um jogador da Premier League da Inglaterra. E estamos aqui modestamente, corintianos como sempre, humildemente, correndo pelos cantos para tentar conseguir este título. Corinthians várias vezes na história já foi o azarão da parada e tascou-lhe o título dos outros clubes. Aconteceu isso no Campeonato Paulista do ano passado contra o Palmeiras, aconteceu isso nas quartas de final da Copa do Brasil do ano passado, aliás, nas oitavas de final da Copa do Brasil do ano passado contra o Palmeiras também, aconteceu na semifinal contra o Cruzeiro, todos davam o Cruzeiro como favorito, e na final contra o Vasco, também todo mundo lá no Rio de Janeiro dando o Vasco como favorito. E o Corinthians foi passando e acabou campeão da Copa do Brasil. E por ter sido campeão da Copa do Brasil, o Corinthians está na final da Supercopa. É o campeão do Campeonato Brasileiro, que é o Flamengo, contra o campeão da Copa do Brasil, que é o Corinthians. A final acontece às 4h de domingo em Brasília. João Ricardo, minha nossa. Sabia que o João Ricardo já foi eleito um dos 10 melhores goleiros do mundo? Não sabia disso. Mas, assim, quando ele tava bem jogando, antes dele se machucar, tudo, eu acho ele um bom goleiro. Ele jogava bem. Ele fez 31 jogos ano passado. Ele não jogou pouco antes dele se machucar. Jogou bastante. Sim. É porque ele parou. Ele era titular absoluto, né? Ele só titular. Saiu porque machucou. Vamos dizer que ele ganhe 500 mil. 40% do salário são uns 200 mil, mais ou menos. Mais ou menos. É uma bela grana para ele pagar. Mas ele não vai estar nem aí com esses 40% do salário. Esses caras aí têm 30 milhões na conta. Isso aí não é nada. 200 mil para o cara é um carrinho a menos que ele vai comprar. A maior penalidade para o cara desse é ir para a reserva e ele vai virar o quarto reserva do time. Mas no caso do Martínez, tem uma questão chamada gestão de grupo. Os outros jogadores estão desde o dia 3 treinando. Aí o cara volta no dia... Vamos dizer que ele volte amanhã, dia 31, ou que volte depois de amanhã, dia 1º de fevereiro. Você vai falar o que para os outros jogadores? Pô, esse cara aí que é titular do teu lado, ele teve 37 dias de férias, você teve 3. Então tem um negócio chamado gestão de grupo. Então você pode ganhar até com o retorno do Martínez, tecnicamente, mas você vai perder o resto do grupo. Porque os caras estão... Faz sentido. Então, nesse caso... E ele é reincidente, né? Ele é reincidente. Não é a primeira vez. Eu tenho prints falando que o Corinthians não tem 1 milhão. Então, se vierem me encher o saco muito, eu tenho print. Tá bom? Tanto do presidente quanto do Marcelo Paz. O Alisson foi um erro. Chamar o Alisson para o CT do Corinthians foi um erro. Falar para o Dorival que o Alisson já estava quase certo, sendo que o Osmar não queria contratar o Alisson, foi um erro. O que você acha desses pequenos erros do Marcelo Paz? Não, então, eu acho que essa questão do Alisson foi uma questão mal administrada. E acho que até fica ruim até para o próprio jogador, para a carreira dele, né? Porque começou todo bastidores, que estava tudo certo, todo mundo falando sobre isso. Ele vai, visita o CT e, de repente, não tem mais negociação. Então, para ele, ficou muito ruim também como jogador. Enfim, São Paulo, eu não sei o que vai fazer. Mas eu acho que foi só esse erro. No mais, até agora, eu penso que o Marcelo Paes está fazendo um bom trabalho. Como você falou, os reforços que chegaram foram reforços que vão ser úteis, pensando em elenco, né? Óbvio que não em time titular, mas a discussão que a gente sempre teve é que o Corinthians, do 1 ao 11, quando está todo mundo bem fisicamente, jogando em alto nível, é um bom time. O problema é quando a gente precisa tirar alguém e recorrer ao banco que não tinha elenco. Para o presidente Osmar Stabile, que quando ouviu o soberano falar, o Alisson custa 1 milhão à vista
mais R$500 mil em outubro, mais R$1,5 milhão se fizer 20 jogos ou mais R$2 milhões se jogar contra a gente, mais não sei quantos milhões se vocês quiserem comprar ele. O Alisson ia custar R$30 milhões ao todo, se o Corinthians atingisse todas as metas. Ou seja, o São Paulo quis passar a perna no Corinthians. O Osmar Stabile falou, aqui não, meu amigo. Ah, mas o técnico quer. Aqui não. O São Paulo quis aproveitar que o Dorival queria e quis passar a perna no Corinthians. Sim, sim. O Osmar falou, não, você tá louco? Porque se fosse pelo Marcelo Paz, tinha contratado. O Marcelo Paz foi na ESPN e falou, não, os moldes do negócio não foram bons. Pô, foi ele que fez. O Corinthians devia R$23 milhões ao Memphis. Aí fez um acordo ridículo, de pagar 1 milhão em outubro, 23 milhões, hein? 1 milhão em outubro, 1 milhão em novembro e 21 milhões em março. Você já viu um parcelamento assim? Pois é, não. Você paga 1 milhão em outubro, 1 em novembro e 21 em março. Com certeza o Corinthians estava esperando receber alguma coisa em março, né? Para pagar esses 21. Porque começo de temporada não tem nada, não tem nem premiação de nada, gente. O amigo Marcelo Paz, que falou na ESPN que é óbvio que o Corinthians tem R$1 milhão, o Corinthians não pagou esse 1 milhão para o Memphis do parcelamento. Nem 1 milhão o Corinthians pagou. E essa dívida já está em 30 milhões. E se o Corinthians ganhar do Flamengo na Supercopa, essa dívida vai para 34,7 milhões. Porque no contrato do Memphis tá que se ele ganhar um título, ele ganha 4,7 milhões. Não tá escrito que o título precisa ter 30 jogos ou um jogo. Ou ser um título de bolinha de gude. Ele for disputar. Não tá escrito. Tá escrito que título, 4,7 milhões. Então, se o Corinthians ganhar 12 milhões de prêmio, quase 5 vai para ele. O resto fica com 7. O resto do clube fica com 7. Daí divide entre os jogadores, vai para pagar dívida. Para ele vai 5. Tranquilo. Esse foi o contrato que fizeram. O outro, bora perder, então. Talvez seja mais vantajoso para o Corinthians. Financeiramente falando, né? Se fizer as contas. Dorival já ganhou 3 Copas do Brasil nos últimos 4 anos e vem um doido falar que o cara é ultrapassado. Thiago Coelho. Mas ele precisa equilibrar. É óbvio que ele tem muitos méritos em montar times para jogar Copas. Isso é nítido. Só que ele precisa encontrar um equilíbrio de como que ele faz para preparar o time para um campeonato de pontos corridos.